Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo uma tratativa sobre como escolher uma trava ou uma operação a seco, tá? Como que eu posso estar optando em fazer uma trava, seja de alta ou de baixa, ou uma operação a seco, ok? A primeira informação que eu preciso, tá, é entender o motivo que me leva a fazer uma trava. Porque, via de regra, né, a operação principal em opções é a operação a seco, aquela operação que você vai lá e compra uma call, uma put, simplesmente, e especula, ou, no caso aí, se deseja comprar o ativo, né? Mas o foco principal nosso é justamente a especulação, ou seja, é você comprar e revender por um preço mais caro para que você obtenha o seu lucro. Tá? Então, normalmente, a principal operação é você comprar seco. Você vai ali, compra a opção, espera ela se movimentar a seu favor e executa. Tá? As operações de trava, elas têm um motivo. Tá? Então, a gente precisa ter essa informação, identificar, saber quais são esses principais motivos. Quais são esses motivos? O principal dele, um dos principais, desculpe, né, é você diminuir o custo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma opção lá escolhida que custa 70 centavos, eu pretendo comprar 10 mil opções, eu vou gastar 7 mil reais para fazer essa operação. Só que é um valor alto, né? Um valor que é justamente o meu risco, né? Porque operar opções você tem que ter um bom gerenciamento de risco, porque elas têm vencimento, então você pode perder todo esse capital, tá? Então você precisa fazer um gerenciamento, fazer uma tratativa para que você, né, não perca esse capital. Então a trava ela vai te auxiliar a você diminuir esse risco, o custo da operação. Como que você vai fazer? Eu comprei uma opção que custa 70 centavos e vendo o strike seguinte, que custa, por exemplo, 55 centavos. Então, ela vai me custar 15 centavos a operação, pois gastei 70 centavos para comprar, 55 centavos para vender, a diferença é 15 centavos. Isso me permite até aumentar a minha posição. Se eu pretendo ainda manter os 7 mil reais como o valor que eu vou disponibilizar para essa operação, como eu diminuir para 15 centavos, eu posso, ao invés de comprar 10 mil opções, 10K, né? Que K, sempre que a gente fala 10K, K quer dizer 1000. Então, em vez de comprar 10K, eu vou comprar 50K, ou seja, 50 mil opções. Porque se eu multiplicar 50 mil por 15 centavos, vai me dar 6.500 reais. Então, ou seja, abaixo até dos 7 mil que eu previ numa operação a seco, comprando somente a opção cujo valor era 70 centavos. Um outro detalhe que eu considero, na realidade, o mais importante de todos, o motivo principal que leva você a montar uma trava, é justamente você conseguir operar mais próximo do dinheiro, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma Vale valendo 53 reais. Eu vou escolher um strike, uma opção cujo strike esteja próximo a esses 53 reais. Tá? Isso é estar operando próximo do dinheiro. Tá? Ou numa ATM, que a gente fala no dinheiro, ou seja, escolher um strike de 53 reais, ou escolher uma de 53,50, que é uma OTM mais uma fora do dinheiro, mas praticamente a primeira fora do dinheiro, ou até uma segunda fora do dinheiro. Então, você ao montar uma trava, vai lhe permitir, né, que você opere essas opções, porque essas opções costumam ser mais caras, são aquelas que estão ou dentro do dinheiro, ou no dinheiro, ou praticamente sendo a primeira e segunda fora do dinheiro, próxima ao valor do ativo. Então essas opções costumam ser mais caras. Então, para que você diminua, né, consiga operar nelas, tá? Porque dentro da sua estratégia são essas opções que você quer operar, então permite que você diminua o custo, né? Eu pego logo a primeira fora do dinheiro, custa, vamos dizer que essa de 70 centavos é a primeira fora do dinheiro, a segunda custa 55 centavos, quer dizer, ou seja, ao invés de eu gastar 70 centavos, eu vou gastar 15
70 menos 55, eu vou gastar somente 15 centavos e vou estar praticamente próximo do dinheiro. Qualquer movimentação que o ativo fizer, eu vou conseguir ter um retorno rapidinho, ok? E por último, permanecer mais tempo na operação se for necessário. Isso é lógico, é interessante, por quê? Porque às vezes o emocional, especialmente, a gente vê aquela movimentação toda, por ter diminuído o custo, permite que eu permaneça mais tempo, que dê tempo ao mercado dele fazer todo o seu movimento natural, tá? Como é que eu devo escolher entre uma trava ou uma operação em seco? O primeiro passo é analisar o ativo, vou analisar a ação. Então, eu dei um exemplo aí no caso da Vale, que foi até o motivo da nossa discussão no grupo lá, da nossa troca de informação, de experiência, tá? Fazer a projeção considerando a resistência em caso de alta, ou seja, se eu acho que esse ativo vai subir, eu tenho que considerar quais são os pontos de resistência, né, no caso de uma alta. E se eu estou analisando que esse ativo vai cair, eu tenho que analisar os suportes, quais são os principais suportes no caso de uma baixa, tá? Com isso eu consigo identificar qual será o meu objetivo, aonde eu pretendo carregar essa operação, até que ponto eu pretendo carregar essa operação, até numa alta até bater nessas resistências, numa baixa até bater nesses suportes. Identificar o objetivo também vai ajudar você a identificar quais opções eu vou usar para trava e quais opções eu vou usar para uma compra seco. Tá? Você tendo esses objetivos, você consegue fazer a simulação usando especialmente a calculadora Black-Scholes, né? E ela vai lhe permitir que você projete mais ou menos qual seria o seu ponto de gain, tá? E inclusive também o ponto no caso de loss, ok? Aqui nós temos um exemplo que foi praticamente o assunto que nós utilizamos lá na discussão, que foi o caso da Vale, tá? Então, houve uma chamada de uma trava de alta, usando a Vale G547, né, que tem um strike de 54,72, e a Vale G557, que tem um strike de 55,72. Eu fiz uma análise para o pessoal, coloquei uma consideração sobre essa trava. E também fiz uma consideração no caso de, ao invés de fazer a trava, fazer uma compra seco. Por quais motivos, tá? Então eu vou mostrar no gráfico aqui o que identifica, tá? Justamente esses pontos aqui, ó, tá? Os pontos de resistência de 54,70 e de 56,30, tá? Por quê? Por se tratar de uma trava de alta, foi identificado dois pontos de resistência cuja probabilidade de ser atingido, tá? Importante, gente. G é para o mês de julho, ou seja, essa trava ela tem validade até sexta-feira, tá? Até sexta-feira. Por quê? Porque na segunda você já não consegue fazer mais nada. Então você tem que desmontar essa trava até sexta-feira, uma sexta-feira antes do dia do vencimento. Então nós temos aí cerca aí de acho que 13 pregões mais ou menos, eu não me lembro agora, tá? Então é em cima desse exemplo aqui que nós vamos trabalhar. Eu vou mostrar para vocês no gráfico o que significa uma escolha e outra escolha, tá? Aqui nós temos o gráfico diário da Vale, tá? Então o fechamento de ontem, tá? Nós estamos gravando esse vídeo no dia 25 de junho de 2019. No fechamento de ontem, a ação fechou em 52,40. Então essa indicação foi dada ontem também, tá? Então ela fechou em 52,40. O que ocorre no caso das resistências? Nós temos a primeira resistência aqui em 54,70. O que significa essa resistência? Significa que o ativo precisa subir 4,27, tá? Para atingir essa primeira resistência que é em 54,70. E 7,31 para atingir os 56,30. Então são duas projeções aí realmente interessantes, porque eu sinceramente falei para o pessoal que eu não estava me sentindo muito confortável com essa trava, tá? Por acreditar que tudo é possível no mercado, mas
a probabilidade de tais fatos acontecerem precisaria de algo mais externo, algo que não dependesse tanto do ativo, não seria fruto, né, dos fundamentos do ativo, mas sim de algo externo, como, sei lá, um aumento forte do minério, por se tratar de Vale, uma notícia forte da China, que é a nossa maior importadora, para que realmente a Vale faça esse movimento de atingir a primeira ou segunda resistência. Tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Na linha verde é a primeira resistência. Então, se vocês puxarem para trás, ó, vocês vão ver aonde foi que esse ponto atingiu. Esse ponto atingiu dia 22 de janeiro, ou seja, 6 meses atrás, a primeira resistência. A segunda resistência, tá? Somente em 16 de novembro de 2018, tá? Há uns 8 meses atrás. Eu não considero essa daqui, porque essa daqui foi para mim foi mais, sei lá, um pullback, porque foi e voltou, né? E abriu depois um gap enorme, aqueles problemas das barragens lá. E realmente, para se voltar a esse patamar, realmente é um patamar, né, bem alto, por esse motivo que eu não estava confortável com essa trava de alta. E aí eu sugeri, no caso, se há essa perspectiva de se buscar esse patamar, então seria, acho que, muito mais interessante fazer uma operação a seco num outro strike, tá? E aí eu sugeri para o pessoal a compra da G, sugeri não, né? Eu dei como exemplo a compra da G 567, se não me engano, cujo strike é 56,72, ou seja, praticamente a segunda resistência aqui, tá? Então nós temos aqui 54,72, que é a primeira resistência na compra, 55,72 seria na venda, então seria a trava, tá? E a compra a seco em 56,72, praticamente em cima da segunda resistência. Por que motivo que eu fiz isso? Porque, primeiro, que os dois teriam praticamente o mesmo custo. Então eu tenho um custo de R$ 25, R$ 26, centavos na trava, e teria R$ 25 na compra a seco dessa opção. Tá? Quais os motivos? Por que eu sugeri isso? Justamente por causa da liberdade, porque quando você faz uma trava de alta, você está fechando, tá? E você está limitando o seu ganho, ou seja, nesse exemplo eu estou gastando 25 e a diferença de strike é R$1, ou seja, eu estou limitando a R$1 o meu ganho. Gastei 25, então na realidade o meu lucro está limitado em 75 centavos. Esse é o máximo que eu posso ganhar nessa operação. Tá? Seria praticamente 4 por 1, ok? E aí, para que isso ocorra, como eu disse, é necessário realmente algum fator externo muito forte. E já que há essa probabilidade, por que motivo não então comprar a seco? Porque aí qualquer opção próxima a esses valores também vai subir na mesma força, na mesma sequência, ok? Então eu fiz uma simulação e vou mostrar para vocês o motivo da minha escolha. Nessa planilha aqui eu fiz duas simulações. Primeiro com a primeira resistência, tá? 54, tá? Atingindo a primeira resistência. O que a gente percebe aqui? Que esse patamar precisa ser atingido o mais rápido possível, tá? Que a partir desse ponto aqui, ela começa a dar prejuízo, tá? Até aqui, ela praticamente fica no 0 a 0. Esses valores aqui são os valores de ganho, tá, gente? Não é o valor que a ação vai estar. Seria justamente o seu lucro. Então, se a gente analisar que se, por exemplo, hoje a ação suba 3%, a trava você tem um ganho de 14 centavos, enquanto que a operação a seco você tem de 27. Se ocorrer nesse patamar aqui, que é próximo desse cruzamento, lá para o dia 30 de junho, você ganha na operação a seco 18 centavos e 13 centavos na trava, tá? E a partir desse momento se percebe que conforme o tempo vai passando, a operação a seco, tá, tem uma queda mais acentuada do que a trava, tá?
Então a gente percebe o seguinte: escolher a operação a seco, você tem que realmente imaginar que a operação ela tem que atingir aquele patamar no máximo até uns 4, 5 dias após a abertura da posição. Tá? Não atingiu, você encerra a operação. Por isso que eu falo que a operação de trava permite que você fique mais tempo. Tá? Mas mesmo assim, se a gente observar, se o preço se mantiver em 54,70, a trava vai perdendo valor e ao final ela sai com prejuízo de 4 centavos, enquanto que a operação a seco praticamente vira pó. Tá? Então qual é a vantagem de você fazer a operação a seco nesse caso? Se o ativo realmente sofrer essa alta, praticamente no máximo em uma semana após a abertura da operação. Um outro exemplo que eu dei, tá, foi no caso de atingir o segundo suporte, a segunda resistência, que seria no 56,30. Vamos dizer que realmente vai buscar os 56,30, tá? Que é realmente onde que se dá mais lucros nas duas operações. Só que o que a gente observa? Se imediatamente acontecer hoje ou amanhã, a operação a seco, ela dá um ganho praticamente de 400%, tá? Uns 350 mais ou menos. Enquanto que a trava vai te dar praticamente 100, 120%, tá? E ela vai se mantendo esse patamar até o vencimento. E a operação a seco praticamente fica no 0 a 0, porque ela no final do período ela fica com 2 centavos. Aí a pergunta que eu faço: qual seria a melhor opção? Eu sinceramente, tá, por acreditar que para que isso ocorra é necessário um forte movimento no ativo, e se esse ativo sofrer esse forte movimento a ponto de me dar esse lucro na trava, eu prefiro a seco. Por quê? Porque eu teria uma margem de manobra muito maior, além do meu lucro ser muito maior do que a própria operação travada. Tá? Qual que é a questão maior? As duas operações têm o mesmo risco. Tá? As duas operações têm o mesmo valor de custo. Então eu prefiro, nesse caso específico aqui, tá, escolher a operação a seco por esse motivo. Que caso o ativo sofra realmente esse movimento forte, nos primeiros meses, até dia 30 de junho, dia 1º de julho, por aí, a operação a seco vai estar pagando mais do que, tá? A operação a seco vai estar pagando mais do que a trava. Tá? Então, por esse motivo que eu escolho a operação a seco. Outro motivo também que eu escolho a operação a seco. Se a gente considerar o que nós mostramos no gráfico lá, as três opções que foram escolhidas para essas duas operações, elas estão muito fora do dinheiro. Tá? O ativo está em 52, nós estamos entrando em 54, 55, 56. Então, não é o foco de uma trava. Uma trava você não pode ficar operando lá em cima. Está muito fora do dinheiro. O objetivo maior que eu coloquei lá, de um dos motivos de você usar a trava, é justamente o quê? É você estar mais próximo do dinheiro possível. Eu tinha alertado aqui, ó, por que fazer uma trava? Tá aqui, ó, conseguir operar mais próximo do dinheiro. Então, ou seja, gente, fazer uma trava muito fora do dinheiro realmente é uma operação que precisa ser analisado com muito cuidado, tá? Então, esse foi um dos motivos que eu sugeri, que eu dei como exemplo, como comparação. Se fosse para fazer uma trava com esses parâmetros, tá? Como o exemplo que a gente citou aqui, usando o strike 554,72 e 55,72, eu sinceramente preferia usar o strike a fazer uma operação a seco, tá? Usando 56,72, porque uma vez que há essa probabilidade de atingir esse patamar, a operação a seco vai te proporcionar um maior risco. Então a relação risco-retorno, eu acho que no caso da operação a seco é maior, uma vez que o risco das duas operações é o mesmo. As duas têm um custo de 25 centavos. Só que, enquanto na trava eu estou limitado em 75 centavos, tá? Na operação a seco eu posso chegar
até 90, R$ 1, tá? Ou seja, uma probabilidade de retorno muito maior. Ok, gente? Então era isso que eu tinha que dizer para você. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre opções, se você quiser conhecer o meu curso, tá? Aqui estão os meus dados. Meu curso custa R$ 500. É um curso de acompanhamento. Você recebe um material para você ter o suporte, ter a base, vídeos como esse, tá? E você recebe, tá? Todo o meu suporte, faz parte de um grupo exclusivo de alunos e vai recebendo meu suporte diariamente, ok? Então, quem tiver interessado, esses são os meus dados, o contato para que você possa tirar as suas dúvidas, ok, gente? Então é isso que eu tinha que dizer, um forte abraço e até o próximo vídeo.